Informação que chega para a gente agora é de mais um ataque do Irã contra Israel. Mais cedo, o que a gente mostrou? Que Israel detectou mísseis lançados pelo Irã, isso há poucos minutos. Nós temos imagens que foram registradas agora há pouco, portanto, e desse outro lado da tela, imagens de Tel Aviv nesse momento. O exército israelense, então, há pouco mais de 20 minutos, detectou mísseis lançados pelo Irã, aconselharam o público, a população, a procurar abrigo enquanto esses mísseis eram interceptados. São essas imagens que a gente está mostrando nesse momento. Agora a gente vai conseguir imagens ao vivo de Jerusalém, é isso? Já estamos com elas, então, em tela, que é o momento mais tenso, né? Tem um alerta para a população e olha lá, essa luz no céu mostra muito provavelmente mais uma onda de ataques vinda do Irã. Agora em Israel, pouco mais de 1 da manhã, 1h26 da manhã, ataques que acontecem na maior parte durante a madrugada. A população foi alertada, então, a voltar para abrigos nessa madrugada, porque esse é o momento em que o sistema de defesa age para interceptar esses mísseis, para evitar que eles atinjam, né? Principalmente, olha só, essa imagem, essa luz no céu mostra esse momento, para evitar que eles atinjam, claro, essas regiões, as áreas urbanas, os centros ali das várias cidades de Israel. E essas luzes no céu, muito provavelmente, mostram esses mísseis chegando ali perto do território israelense, mas sendo interceptados. Explosões foram ouvidas em Tel Aviv, agora a gente tem imagens de Jerusalém, depois que Israel alertou que havia detectado então esses mísseis, mais uma onda de mísseis lançados pelo Irã. As defesas aéreas vão então tentando interceptar esses projéteis e pouco mais de 1 da manhã. Vamos tentar ver agora pelas câmeras posicionadas em Tel Aviv, também, além de Jerusalém, é uma das cidades mais atacadas, principalmente na área urbana. Olha só, agora há pouco registramos, então, mais uma onda de ataques, mísseis sendo interceptados. Esquerda, nós temos imagens, então, de Tel Aviv registradas agora há pouco, nessa segunda onda de ataques, pelo menos durante essa madrugada e pelo menos até aqui, que mostram, então, essas luzes no céu, mais uma vez, projéteis chegando ali no território israelense, lançados pelo Irã e sendo interceptados. Em alguns casos, nem todos são interceptados. Agora há pouco, Michel Gavendo nos contou que na primeira onda, registrada ali um pouco perto de 1 da manhã, um pouco antes, na verdade, 15 mísseis foram lançados pelo Irã, mas havia ali uma suspeita de que 2 ultrapassaram, acabaram furando a barreira que é formada pelo domo de ferro e aí podem ter atingido alguns territórios. Agora, ao vivo, de Tel Aviv, olha a situação nesse momento, segunda onda de ataques nessa madrugada, mísseis no céu sendo interceptados, Irã lançando novamente esses mísseis, as sirenes tocam, a população é orientada a buscar imediatamente abrigo, porque esses projéteis podem ser destruídos, pedaços podem atingir ali as residências, os prédios e, claro, se eles furarem o domo de ferro, podem atingir também o território israelense. Então, nesse momento, segunda onda de ataques do Irã atingindo o território israelense, mísseis sendo interceptados no céu de Israel. Pouco mais de 1 da manhã, 1h29, sirenes tocam e a população, durante essa madrugada, mais uma vez vivendo essa situação de muita tensão no território israelense. A gente tenta comunicação, inclusive, com o nosso correspondente Michel Gavendo, que agora há pouco nos contava, né, nos falava sobre a situação atípica do dia, de que essas sirenes não tocaram com tanta frequência como no início desse conflito ali na última sexta-feira, mas agora, durante a noite, isso é inclusive uma estratégia de guerra, novas ondas foram registradas, né? No primeiro momento ali perto de 00h30 e agora 1h30 da manhã,
novos mísseis sendo interceptados no céu israelense. O que dizem ali os integrantes da defesa? Qual o alerta para a população? Que as sirenes tocam, que eles vão controlando ali a situação, vão tentando interceptar esses projéteis, mas claro que a situação é sempre para que as pessoas sigam o alerta da defesa e se abriguem, se protejam, até que, inclusive, eles tenham uma noção clara de mísseis e de projéteis que podem ter, eventualmente, furado esse bloqueio, esse sistema de defesa e podem ter impactado algumas áreas. A gente vem contando aqui ao longo da programação da CNN que tem uma estratégia também que mira centros urbanos, né, as cidades. Então, a gente foi mostrando, desculpa, ao longo dos últimos dias, alguns prédios que acabaram sendo atingidos, perto de escolas, né, o cenário de destruição. É claro que também há destruição no território iraniano, né, um conflito que já chega aí no 6º dia, sem que as autoridades envolvidas tenham ali dado qualquer sinal de recuo ou de pelo menos uma tentativa de negociação, de algum acordo. O que a gente acompanha é, infelizmente, um cenário que pode se estender pelos próximos dias. Vamos conversar com o nosso correspondente, Michel Gavendo, que está em Israel nesse momento. Michel Gavendo, nos conte qual é a situação por aí. Juliana, agora outra sirene, eu estava aqui já no abrigo, porque eu recebi o alerta, menos de 10 minutos depois de um ataque, vem outro ataque. Pelas explosões no ar agora, é um ataque menor, mas ainda também sempre a gente depende da confirmação de Israel. No primeiro ataque ainda não há registro de feridos, há pelo menos a indicação de que pelo menos um míssil dos interceptadores do domo de ferro caiu. Não foi um míssil iraniano, mas ainda essas confirmações só vêm depois, porque o governo israelense agora também apertou muito as regras da censura da divulgação. Apesar de termos imagens ao vivo, o governo quer evitar que a localização exata de eventuais quedas, eventuais locais onde os mísseis iranianos atingem o país sejam divulgados, para evitar, segundo o governo de Israel, que o Irã possa calibrar, possa acertar a mira e acertar e também atingir locais sensíveis. Israel acusa o Irã de mirar em alvos residenciais. A maioria dos mísseis disparados pelo Irã vieram em direção aqui à região central de Israel, onde moram mais de 5 milhões de pessoas. Mais da metade da população israelense mora na região central, onde fica Tel Aviv, ficam as instituições do governo também, as instituições vitais para o mercado israelense de energia também, as usinas de dessalinização de água, porque Israel depende da água do mar dessalinizada para a água potável da população. Então, o governo evita ou pede para a imprensa e para as pessoas evitarem de gravar e divulgar as imagens. É claro que essas imagens já estão espalhadas pelas agências de notícias e também nas redes sociais, mas é um esforço que Israel faz porque é uma censura militar. Israel levou mais de 24 horas para admitir que a usina, que é a região onde é feito o combustível, a distribuição de combustível do país, foi atingida na região de Haifa. E a Haifa também é uma cidade portuária, então é um ponto sensível. Nesse segundo ataque agora, antes desse segundo ataque, o líder iraniano Ali Khamenei disse que o combate está só começando. Ele fez diversas ameaças contra Israel, ele fez também ameaças dizendo que a população de Tel Aviv e de Haifa tem que sair, que a única maneira de os israelenses sobreviverem é deixando essas cidades, numa resposta às ordens do exército israelense para os moradores de Teherã deixarem a cidade. Em Teherã há muita gente tentando sair. Há aquele problema com o dinheiro, porque o sistema bancário foi afetado por um ataque cibernético. Os iranianos dizem que esse ataque foi contido, mas, de qualquer maneira, há também esse receio de ataque cibernético do lado de Israel. O premier Benjamin Netanyahu conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e para decidir os próximos passos da guerra. Esse é o tema que vem sendo debatido aqui em Israel, se os Estados Unidos vão entrar
ajudar Israel de maneira ofensiva, aliar-se a Israel ofensivamente, porque até agora os Estados Unidos dizem que apenas ajudam Israel a se defender, justamente com esse sistema domo de ferro contra os mísseis iranianos. Desde ontem, hoje já é o 10º ataque, nas últimas 24 horas, o 10º ataque de mísseis do Irã. Desde ontem o Irã mudou a tática, esses ataques agora são com menos mísseis, mas são mais espaçados e são mais constantes. Então, é uma tática, pode ser uma tática, o Irã economizando, usando o que resta do seu arsenal de mísseis, ao mesmo tempo usando essa tática de atrito, provocar atrito, guerra de atrito, levar o conflito mais adiante, manter o conflito numa intensidade mais baixa por um período de tempo maior. E também colocar em situação de estresse e colocar em situação de tensão a população, porque em 24 horas, imagine que em 24 horas a população teve que 10 vezes correr e procurar abrigo ao som das sirenes e principalmente à noite, quando os ataques são mais constantes. Então, a gente está agora também Israel afirmando que vai aumentar os ataques em Teherã, pediu para a população sair. Israel atacou hoje também uma localidade onde há uma usina nuclear do Irã. A Força Aérea Israelense afirma que conseguiu destruir pelo menos 1/3 da quantidade de mísseis que o Irã havia estocado. Nas estimativas, o Irã tinha pelo menos 2 mísseis poderosos, desses mísseis hipersônicos, antes do início da guerra. Até agora já foram mais de 400 disparados contra Israel. Pelo menos 35 atingiram as cidades israelenses. Há 24 mortos no lado israelense, 10 pessoas feridas pelos mísseis iranianos em estado grave. 20 mil casas e apartamentos e moradias foram danificadas pelos mísseis iranianos. O Irã conseguiu atingir pontos estratégicos também de Israel. Israel afirma que o sistema domo de ferro ele consegue deter 90% dos mísseis, mas que ele não é hermético e ressalta todo dia as mensagens aqui são de que a permanência dentro dos abrigos é o que salva vidas. Juliana. Agora, Gavendo, nos parece, me corrija se eu estiver enganada, que é uma madrugada mais tensa do que a madrugada anterior. A gente está aqui nessa cobertura, né, vendo o que está acontecendo nos últimos dias. Me parece que essa vai ser, vamos torcer para que não seja, né? Mas parece que é uma madrugada com mais ataques, né, do que o dia anterior. E aí você traz um ponto importante, né, como se fosse uma resposta mesmo do Irã aos últimos acontecimentos, ao pedido de Israel ali para que as pessoas desocupassem Teherã, e também sobre uma resposta à subida de tom, de alguma forma, das autoridades sobre até a morte de Ali Khamenei. Então, provavelmente o que a gente vai ver daqui para frente, talvez seja ali um conflito mais intenso. Sem dúvida. Eu acho que hoje é um ponto como se fosse um intervalo. Até agora a guerra tinha essas características. A partir de agora ela vai ter outras características, talvez mais violenta, talvez com participação dos Estados Unidos, mas certamente não vai ser o mesmo cenário de ataques do Irã e bombardeios israelenses. Israel afirma que tem agora o controle do espaço aéreo do Irã, afirma que destruiu toda a capacidade de defesa antiaérea do Irã. Israel afirma que consegue atacar em todo o território iraniano com caças e também com aviões não tripulados, aqueles veículos aéreos não tripulados, aviões controlados por controle remoto e que vem destruindo também lançadores de mísseis do Irã. No começo da guerra, o Irã levou também quase 24 horas para se reorganizar e depois conseguir retalhar Israel aos primeiros ataques. Agora parece que o Irã, nos últimos dias, já conseguiu retomar sua cadeia de controle e comando, principalmente nas linhas militares, depois da eliminação dos chefes militares no começo da guerra em ataques de Israel. O Irã parece ter se reorganizado e ter definido uma nova doutrina nessa guerra com Israel. Lembrando que Israel não chegou a declarar ainda estado de guerra. Oficialmente é uma operação. Há uma diferença jurídica, uma diferença também de responsabilidades e atribuições,
ao governo, ao premier Benjamin Netanyahu. De qualquer jeito, Netanyahu tem o consenso, claro, de sua coalizão e também da oposição. Os líderes da oposição, hoje, aliás, ele se sentou, ele teve uma reunião com o líder da oposição, Yair Lapid, eles conversaram, há um consenso nacional em relação a essa guerra. De qualquer maneira, é muita tensão em Israel e também não se sabe qual é o plano israelense, o plano de Benjamin Netanyahu para depois da guerra. O mesmo cenário que a gente viu no conflito na faixa de Gaza, que, aliás, continua. Muitos bombardeios, muitos combates na faixa de Gaza continuam, né, durante todo esse período também na guerra contra o Irã. Então, não há uma declaração clara sobre o que pode acontecer com o Irã, o que Israel e os aliados de Israel nessa guerra pretendem, ou a visão que eles têm para depois. Se é trazer o Irã para negociações nucleares, se é a mudança de regime. Netanyahu afirma apenas que os objetivos da guerra são objetivos táticos. Nas palavras dele, são objetivos de destruir a capacidade de mísseis balísticos do Irã, a capacidade de o Irã ameaçar Israel com mísseis e também acabar com as ambições nucleares do Irã de construção de ogivas ofensivas, ogivas bombas atômicas. Mas não há uma visão política até agora clara sobre o que pode acontecer a partir de agora ou depois, quando a guerra terminar, Juliana.